A gente vai fazer um momento agora como que vai ser a estruturação do evento. Nós vamos ter palestras e painéis com áreas, com profissionais de determinadas áreas. E agora a gente vai ter um painel muito legal aqui, com uma área muito top. Mas antes aqui não dá para filmar e projetar para vocês e ver o que está acontecendo aqui agora no celular. Acabei de receber uma notificação de uma avaliação 5 estrelas no Google. Quem não tem Google Meu Negócio aqui ainda? Não tem Google? Não tem? E que é isso? Quem tem, mas não explora? Quem tem e tem menos de 100 avaliações? Ó, já aumentou. O que acontece? Nós temos um processo interno no escritório que é fomentar as avaliações. Então, nós temos um programa de meta e bonificação. Então, nossos colaboradores, eles do comercial, para pedir... aí, ó. Viu aí? Olha lá, ó. Tá dando para ver? Deixa eu ver se... Chegar mais perto. Olha lá, tá vendo? Ó, 5 estrelas. Aí, ó. Conseguiu ver? O Fabrício me marcou ali, hein? Tá vendo ali, ó? 5 estrelas, uma avaliação. Então, no nosso escritório, nós temos uma bonificação por avaliações. Isso faz com que o colaborador fique mais engajado para conseguir as avaliações. E a cada avaliação que você consegue, você pode ter um fechamento de contrato. Eu tenho contratos fechados dentro do escritório por causa de avaliações. Então, a gente fomenta muito isso no escritório. Então, vamos lá, turma. Vou chamar agora uma turma pesada aqui, que a gente vai fazer um painel de advogados que atuam para empresários. Quem atua no empresarial aqui? Então, agora vai ser legal, hein? A gente vai trazer um painel aqui com monstros. Já quero chamar eles aqui. Vem para cá, Thaleson Souza. Uma salva de palmas para esse monstro. Vem pra cá, irmão. Edno Scheiben. Aê, isso. E Bruno Prado. Aí. Pode, senta quando você quiser. Senta aí. Então vamos lá, turma. Já conheceu esses monstros aqui ou não? Aí. Quem não conhece, né? Quem não conhece não vive no planeta Terra. O que nós vamos fazer aqui agora? Nós vamos entender um pouquinho melhor da área de atuação, né? Advogar para empresário é um desafio e nós vamos entender aqui com esses caras que têm feito um trabalho assustador no mercado. O Brunão faz uma parada muito top com empresários, o Thaleson também e o Edno também, o tributário. Nosso tributarista, né? Deu uma palestra para a gente lá no nosso evento privativo do Maximind sobre tributação para advogado. É loucura. Então vamos lá. Queria que vocês já começassem se apresentando. Ó, fica com o microfone aí. Fale um pouquinho aí. Quem é Bruno Prado? Qual que é a sua atuação? O que você faz? Quais são os problemas que você soluciona para os empresários? Olá, bom dia para todo mundo. Antes de mais nada, eu quero saber aqui, fazer uma pesquisa para saber quem são aqui advogados, primeiro, homens advogados, mulheres advogadas. Agora, quem são aqui empresários? Aí. Exato, vocês são meu público. Eu trabalho com holding societário, eu vim ser advogado. Antes disso, eu fiz ciência da computação e administração de empresas, fui empresário por mais de 10 anos, e a dor do empresário, eu fui vivendo essa dor, e com isso, eu fui vendo situações, por exemplo, de brigas societárias, dívidas, criação de empresa, venda, fusão, aquisição, M&A, e isso foi me despertando. De repente, eu fui para o curso de Direito, fiz Direito em 3 anos, depois fiz MBA, justamente para quê? Para transbordar na vida do empresário a passar por desafios. Hoje, o empresário ele começa a empresa ou por sonho ou porque precisa muito. Então, nesse caminho, eu ajudo empresários a passar por esses problemas e ter a ascensão. Top. Eu agora?
E aí, pessoal, bom dia. Thalisson Souza, sou CEO da Souza Advogados. A Souza Advogados, eu vou até contar isso amanhã, mais detalhadamente, mas em 2022 a gente iniciou uma migração, porque nós somos especializados em direito bancário e eu trabalhava muito, vamos dizer o termo B2C, né? Muito aposentado, servidor público, e a gente fez uma migração para trabalhar no nicho do direito bancário para os empresários. E, com isso, houve um amadurecimento do negócio. E aí a gente teve que aprender muito, estar inserido em vários ambientes, né, para a gente entender que o empresário, a necessidade dele vai um pouco além do outro público. Então, a gente trouxe outras soluções, como um acompanhamento mais personalizado. Eu tive que ter uma troca de equipe para trazer uma equipe mais sênior, porque esse cliente, por pagar mais, ele exigia muito mais tecnicamente da minha equipe. A nossa última estruturação foi a criação de um setor de Customer Success, né, o sucesso do cliente. Tive que criar esse setor, porque o que a gente trabalha não é só na reestruturação das dívidas bancárias, fazendo aqui, o Pedro participou do Souza Cash ontem e falou isso, né? Vai muito além de renegociar uma dívida, reestruturar realmente a vida financeira dessa empresa e garantir que esse empresário continue faturando, que ele volte a reestruturar o seu negócio para que daqui 12 meses, dependendo do tempo, conseguir negociar a sua dívida, pagar, quitá-la e continuar crescendo, né? Então, isso vem muito do amadurecimento do negócio, né? Existe essa linha do amadurecimento. Primeiro você vai ter a primeira rampagem, aquela loucura, você contrata a galera, você vai arrumando. O Marcos Marques fala de um termo, né, que na bandeira tem ordem e progresso. Na verdade, ele trabalha sempre com progresso, depois a ordem. Você vai arrumando a casa. E esses anos de experiência trouxe muito conhecimento para a gente, trouxe realmente uma experiência para que a gente soubesse lidar com esse empresário de uma forma de entender que o negócio não era somente negociar a dívida dele, né? Então, o empresário ele tem essa peculiaridade específica, é um cara que te exige muito mais. E quando você ganha a confiança desse empresário, né, Bruno? Acabou. Tudo que ele precisar dali para frente, você vai ser o braço direito dele. Você vai ser o parceiro de negócio dele. Inclusive, eu não faço tributário, e o Ed não está aqui, é meu parceiro de tributário. Eu também. Então, assim, por quê? Porque o meu cliente já tem uma experiência boa, ele entendeu que o escritório está engajado junto com ele, e o cara está endividado com o banco, ele tem outros problemas, trabalhistas, societários, ele tem um problema tributário também. E por que não? Por que eu vou deixar o meu cliente sair? Por que eu vou deixar o meu cliente se aventurar em outro escritório? Porque eu também desejo oferecer novos produtos para ele. E eu consigo aumentar minha carteira de serviços com parcerias. Então, o Edson está aqui, né, Edson? Nós temos algumas reuniões na semana que vem, inclusive, porque a gente continua oferecendo serviços para esses clientes. Inclusive, quarta-feira, né, a gente estava lá na Maquiné, e eles estavam lá desenhando uma reunião com o cliente. É um cliente trazido pelo Thalisson Souza e seria atendido em conjunto com o Edno Scheib, que é o tributarista do nosso grupo aqui. Isso, um cliente bancário, né? Também com problema tributário, soltou lá, hoje a gente tem grupos de acompanhamento, soltou no ar lá, eu disse, opa, peraí, eu resolvo isso aqui para você, entendeu? Da mesma forma, quando chegam leads, por exemplo, eu estava até comentando ontem, em algum dos episódios que a gente gravou, uma cliente de Porto de Galinhas tem um hotel, tá um endividamento enorme com o banco, só que ela tem um patrimônio, né? Então eu falei assim, vamos fazer uma hold aí, né? Aí, ou seja, não só focar não limitar o trabalho do escritório, porque quando você limita e você não oferece outras soluções, o Tony, cadê o Tony? Está em audiência, né? Tem muito previdenciarista no nosso evento que descobriu uma mina de ouro dentro do seu escritório. Por quê? Para não se limitar somente em aposentar o cara. Pô, ele tem ali o RMC que ele pode oferecer, as tarifas, enfim. Então, o empresário não é diferente. Qual que muitas vezes é a diferença? É um cara que vai te exigir mais, você precisa ter uma equipe mais sênior para atender esse cliente e acompanhar ele de verdade. Então, a gente quer ser mais do que um advogado, a gente quer ser um parceiro de negócio dele, né? Vamos dizer assim. Um conselheiro, um advisor e, melhor de tudo, voltar ao empresário a focar no negócio e trazer o sono para o empresário. Porque
O empresário ele perde o sono, ele fica estressado. Quando ele confia na equipe, confia no nosso escritório, ele volta a ter a segurança jurídica, a estratégia, a proteção patrimonial. Isso faz toda a diferença. E aí volta energia para o negócio dele, para o core business dele. Quantas vezes, né, eu já vi clientes conversando com a minha equipe, até mesmo comigo, né, apesar da minha vida ser mais corrida, pedindo conselhos, investimentos. E você, como advogado, e querer trabalhar nessa área empresarial, ser a ponte para, muitas vezes, conseguir um crédito para o cara. Você ter um networking forte para que você consiga ser ali o cara. Não, eu consigo te ajudar, eu tenho fulano, conheço ciclano. Ou seja, cada vez mais que você conseguir ter pontos de contato positivo com esse cliente, conseguir resolver qualquer tipo de outros problemas, isso vai perpetuando. E hoje, a gente, depois, né, que a gente consegue resolver a dívida bancária, nós temos um processo comercial de fazer uma reunião, a gente fala que é uma reunião de fechamento, vamos dizer assim, né? Mas dentro dessa reunião, intencionalmente, a gente tem um script de apresentação para uma assessoria empresarial. Eu tenho um sócio, vou falar amanhã do meu outro escritório, Tameirão e Souza, especializado em direito do trabalho, que eu tenho um sócio que é trabalhista e que a gente consegue oferecer para eles uma assessoria empresarial mais completa, incluindo, né, outros serviços, e também com as parcerias, assim como o Edno e outros parceiros que a gente tem, para a gente continuar perpetuando esse cliente no escritório e conseguir reter ele, vender e aumentar o LTV e o faturamento da empresa. Fala, pessoal. Bom dia. Edno Scheiben. Sou um dos sócios fundadores da Scheiben Cunha Ramos, Sociedade de Advogados. Escritório com atuação primordialmente em empresarial e tributário. E o nosso objetivo, né, como os meus amigos aqui já expuseram, o objetivo é deixar que o empresário se preocupe apenas com o que é essencial para o negócio dele. E enquanto a gente fica com a questão tributária, com a questão fiscal, com reestruturações, né, levando aí uma carga tributária mais efetiva para os empresários. Então, a gente trabalha tanto na parte consultiva quanto na parte contenciosa. A gente vai desde o planejamento tributário, com segregação de receitas dentro do Simples Nacional, busca do ponto de equilíbrio entre os regimes tributários para poder indicar para o empresário o momento correto ali, né, a cada início do exercício financeiro, para que ele faça a migração do simples, seja para o lucro presumido, para o lucro real, e uma atuação muito forte também na recuperação de crédito tributário. Então, hoje a gente tem pesquisas que a cada 10 empresas, 7 ou 8 pagam tributos a maior. Então, a gente tem uma grande oportunidade fazendo essas restituições tributárias, né? A gente tem hoje uma mudança no relacionamento com o fisco. Hoje a gente já tem a regulamentação da transação tributária, que ela é muito interessante para os empresários, né? Como o Thalisson falou, o empresário não chega só com a dívida bancária. Normalmente ele tem a dívida bancária e ele tem uma dívida fiscal. E as transações tributárias trazem uma possibilidade de redução de multa, redução de juros e um parcelamento muito maior, né, em muito mais prestações do que um parcelamento comum. Então, o nosso objetivo é esse, deixar o empresário unicamente preocupado com o faturamento da empresa, com formas de gerar mais negócios e aumentar os seus lucros, enquanto a gente, né, cuida da parte ali mais chata, mais burocrática e sempre com uma atuação ativa, né, a gente levando as oportunidades de recuperação de crédito para os empresários. A gente não deixa o empresário chegar, pô, será que eu posso fazer isso aqui? Antes dele chegar para a gente com algum questionamento nesse sentido, a gente já se antecipou e levou essa oportunidade para ele. Boa. Mas agora, galera, eu acredito que a turma deve estar querendo saber como é que você chega nesse cliente, como é que você prospecta esse cliente empresário, onde que ele está, qual que é a estratégia que vocês utilizam para trazer esse cliente para a base?
Bom, a gente tem uma atuação no off muito forte, né? Então, a gente tem, vou falar do off e do digital. No off, a gente faz muita parceria com contadores, tá? Até porque tem um certo ciúme dos contadores com os advogados tributaristas, mas a dica é que vocês deixem claro para os contadores que vocês são parceiros, que os serviços se complementam. Eu, enquanto tributarista, preciso do contador ao meu lado. E o contador também, ao exercer a profissão dele, ele também precisa de um advogado tributarista ao lado dele. E na parte digital, a prospecção de empresas, né, ela é um pouco mais complexa do que em outras áreas, né? Então, a gente utiliza de uma estratégia que, primeiro, a gente tenta atingir a pessoa física com revisões relacionadas a imposto de renda, por exemplo, IPTU, ITR, tributos ali que incidem na pessoa física também, para servirem de porta de entrada para a empresa. Normalmente, essa pessoa ela chega com um problema de imposto de renda, por exemplo, uma malha fiscal de IR, a gente atua, cumpre a malha, resolve o problema da pessoa e, logo depois, ela, gostando do desempenho do escritório, gostando da prestação do serviço, ela passa a nos procurar para resolver a questão das empresas que, eventualmente, elas venham a integrar. Bom, no nosso caso, a minha prospecção basicamente é Meta-Ads, produção de conteúdo orgânico. A gente faz o social selling nas nossas redes sociais e o Meta, ele traz... para ser bem realista, assim, eu sofri muito com tráfego por muito tempo. Fiz... Social Selling. Alguém sabe o que é ou quem não sabe o que é social selling? Explica para a turma aí, a estratégia avançada. O social selling ele é um método comercial onde você vai criar um relacionamento com assim, possíveis leads nas redes sociais. E existe uma forma bem peculiar de você abordar esse lead. Então, quem interage no Instagram, por exemplo, né? Quem segue, quem comenta, quem reage, esse meu comercial que faz esse trabalho de social selling, ele tem um script de abordagem e follow-up nesses leads. Então, você tem a possibilidade, através de uma produção de conteúdo bem intencional, com umas copies específicas. Se vocês forem no meu Instagram, o Instagram Escritório Souza Advogados, vocês vão ver que tem um fixado lá, que é tipo assim, você quer reduzir suas dívidas até 90% de desconto? Comente sim aqui. Tipo isso, uma cópia desse sentido. Para quê? Para que o lead ele interaja, existe uma automação no MoneyChat que, ao fazer o comentário, ele automaticamente recebe uma mensagem no DM, vai bater lá no CRM, a gente hoje utiliza o CRM chamado Go High Level, onde eu tenho integrado o meu Instagram lá, então esse lead ele chega lá no CRM, ele não precisa ter o meu login no celular para conversar, no CRM ele conversa, e o Kanbanzinho dele já entra lá, entrada, social selling, no funil de social selling. Então, basicamente, é isso. Então, é uma possibilidade de um canal de aquisição de cliente orgânico. Então, aquele cliente que... inclusive, eu faço campanha de seguidor, só para seguidor, justamente para trabalhar isso. Para trazer o cara para a minha base, para ele consumir os conteúdos que tem lá no Instagram e eu conseguir abordar ele. E aí tem umas estratégias lá, você olha a carinha do cara, se o lead tiver a carinha de Pix, assim, o cara já vai em cima, né? Tem uns leads que tem carinha de Pix, né? Não tem? Tem os carinha de Pix, assim, então. Aí a gente já vai. Ele tem um Meta-Ads, mas eu sofri muito, cara. Quebrei muita cabeça com a agência, loucura. E aí a gente conseguiu achar uma agência bacana lá em Cabo Frio, Nomax, e a gente acertou as campanhas, né? De lá para cá, a gente tem prospectado bastante leads assim, através do tráfego pago, e tem um setor comercial bem estruturado, com SDR, algumas estratégias de follow-up automáticas a gente utiliza também, inteligência artificial dentro do nosso bot, Closer, né? Hoje eu tenho... Antes era só eu, cara, o Closer, hoje eu tenho a Tainá, que me ajuda pra caramba, e dentro da reunião, uma coisa muito importante que muita gente negligencia
é uma apresentação, né, um slide de apresentação nessa reunião muito bem feita. Então, a gente tem uma apresentação que foi feita no Canva, com muitas... Assim, uma coisa muito boa para trazer todos os detalhes e a gente conseguir criar autoridade e o cara ver valor, né, nesse trabalho, né? Então, tudo isso faz com que a gente consiga prospectar bastante cliente. E uma coisa muito importante, tráfego bom não salva campanha com copy ruim. E copy boa salva tráfego ruim. Então, é muito importante que vocês olhem bastante para as copies dos criativos. Foi algo que eu tive que aprender. Então, a minha agência ela soube observar isso, né? De ter uma copy muito boa, de ter qualidade, de você conseguir investir, porque o mercado ele é uma selva. Pô, o Daniel Shader é meu concorrente, vamos dizer assim, né? Meu amigo e mentor. O cara é gigante. Como que eu vou competir no mercado com um cara igual esse se eu estiver jogando um jogo dos amadores, né? Exato. E, assim, estar inserido em ambientes de aprendizado. É importante vocês estarem nesses ambientes assim para que a gente consiga trazer esses tipos de insight. Pô, o cara não sabe o que é social selling, você vai para casa, para o escritório de segunda-feira, você vai já procurar um curso para fazer social selling. Está deixando dinheiro na mesa. Então, assim, essas são as formas de produção de conteúdo constante. O podcast é muito importante para a gente, isso traz uma autoridade. Não, assim, eu não consigo, não tenho uma métrica para falar assim, o podcast traz lead. Eu consigo fechar porque o cara assistiu o podcast, gostou e me procurou. Não. Mas todos os leads preparados para a reunião recebem um link de podcast. Enquanto a gente faz um grupo, né? A passagem de bastão do SDR para o Close é através de um grupo. A gente coloca RE, reunião estratégica, o nome do lead, a data e o horário. E ali, eu ou a Tainá estamos no grupo, e é onde ela passa o bastão. Antes, o SDR participava da reunião e passava o bastão na call. Hoje não, é dentro do grupo. E aí a gente se apresenta, agradece. Enquanto a gente aguarda a nossa reunião, vou te mandar aqui um link do nosso podcast, porque esse episódio aqui enquadra bastante nesse perfil que você tem. A gente está falando ali de um golpe, está falando ali de o seu, por exemplo, Júlio, faça o teste de não desistir, é maravilhoso. Por quê? O cara está ali numa situação de endividamento, aí já vem o Julião ali, a história de vida, superação. Assiste isso aqui, cara. Vai ser importante para você. O cara vai ver ali, vai ver que está conversando com um escritório estruturado. Para quem foi no podcast, viu que é uma estrutura diferenciada. A gente tem esse cuidado com a qualidade. Aí o cara vai dizer, esses caras não é golpe. Não, os caras é de verdade mesmo. Então, assim, manda links de site, Google Meu Negócio. Ou seja, a gente faz uma mini interação dentro desse grupo para quê? Para que a gente consiga aumentar um pouquinho a consciência desse cara. E ele fala assim, opa, peraí, eu estou de fazer uma reunião com um escritório, não é qualquer um. Então, isso facilita muito, trabalhar o brand, trabalhar ali a produção de conteúdo, a sua imagem. Tudo bem você postar coisas do dia a dia, mas seja intencional, você tem ali uma mina de ouro na palma da sua mão, que é a internet, as redes sociais, todo mundo está nas redes sociais, né? A audiência ali específica. Então, utilizar todas as ferramentas que você tem a seu favor, a favor da sua empresa. Então, assim, quem não utilizar a rede social hoje como uma ferramenta mesmo de ganhar grana, está perdendo muito tempo. E para lá nós estamos indo, né? O mercado cada vez mais está trazendo mais pessoas, o mercado ele evolui de uma forma muito constante. O tempo do digital, do analógico é totalmente diferente. Então, um ano no digital, muita coisa muda. Aquilo que estava dando certo há 2, 3 anos atrás já não dá mais certo hoje. E você está em ambientes fazendo o quê? Aprendendo, conversando sobre isso, conversando sobre as novas tendências, toda pessoa de sucesso tem um mentor, eu já reparei, então ter mentor realmente, para fazer o quê? O mentor é o quê? Aquele cara que vai te encurtar o tempo, ele já percorreu aquele caminho e vai te ajudar nisso. Então, ter realmente essa preocupação de estar sempre estudando, se atualizando e estando em ambientes como esse, vai mudar o jogo realmente de todo mundo. O empresário é difícil, mas se você estiver nos lugares certos, vai ficar fácil. Pô, top. Vocês já receberam... Quem recebeu alguma mensagem no meu Instagram de boas-vindas aqui? Pô, você que é meu novo seguidor e tal, seja bem-vindo. Isso é um trabalho que nós fazemos de social seller, né? Entender essa dinâmica das redes sociais e como é importante você dominar isso para prospectar mais clientes, para estreitar o relacionamento com as pessoas, muda completamente o jogo. E o Thaleson Souza é um cara que usa muita ferramenta, né? Muita ferramenta com relação a essa dinâmica. A gente estava conversando até lá na Maquiné, ele abrindo o computador, tanto de ferramenta que esse cara usa,
Isso vai potencializar o seu crescimento, né? Deixar uma dica para vocês aqui, member get member, ou seja, o cliente traz cliente. Se você tem um cliente que te admira, um cliente que confia em você, ele vai te trazer novos clientes. Isso é o off, isso é o raiz, isso que você entrega. Depois disso, prova social, por exemplo, o Google Empresa, que antes era Google Meu Negócio, ter lá as 5 estrelas é importante, avaliação, prova social de contratos fechados, algo que vai ser ali relacionado àquela dor do cliente específica. Então, basicamente, no offline, você vai ter que ter uma rede de relacionamentos, contadores, corretores, outros advogados, e no online, prova social. Top. Quem quer fazer perguntas aqui? Ó, Luiz Sampaio. Aqui, ó. Bom dia a todos. Interessei bastante nesse social seller aí. Eu já tinha ouvido falar e realmente assim era aquele negócio, não sei o que é isso, não, mas vai indo. Achei bem interessante. Isso é uma empresa que faz esse enquadramento dentro das suas redes sociais ou é você mesmo que faz? Como que é feito esse trabalho para conseguir ter essa... Eu vejo que, por exemplo, você manda mensagem para vários Instagrams, já vem uma mensagem, às vezes você fala assim, manda que eu quero, aí já chega lá no inbox nosso, como se fosse um direcionamento. E como que é feito esse trabalho? É uma automação no ManyChat. Você vai integrar o seu Instagram no ManyChat e vai fazer lá toda a automação. Não foi eu que fiz. Eu tenho o Júnior, a gente chama ele de head de marketing, mas só tem ele no marketing. Então ele ajuda toda essa questão das estratégias. Ele fica na minha sala. Então a gente fala assim, vamos fazer isso. Aí ele vai, vamos fazer. Então ele montou essa automação. É muito simples. Comentou, automaticamente vem uma mensagem. Oi, tudo bem? Aqui é o Dr. Thalisson. Percebi que você está passando por algum problema de endividamento bancário. A gente pode conversar, alguma coisa. Mas também a gente tem um playbook de social selling que, por exemplo, se fora da automação, chegou uma pessoa e seguiu a gente, existe um script para você ativamente mandar uma mensagem para o lead, que não é como se fosse um SDR. Por quê? Porque ele não veio intencionalmente te chamar como se viesse de uma campanha. A gente fala de admiração. Tá lá escrito, ele manda uma mensagem como se fosse umas boas-vindas e ele fazer um elogio sincero de alguma coisa que ele viu ali no Instagram do cara. Essa é a primeira abordagem. Ele tem 2 opções, ou te ignorar, que acontece bastante, ou te responder, e aí você vai conduzindo a conversa. Se ele não te responder, existe todo um follow-up que ele faz manualmente mesmo. Qual que é o interessante? O interessante é que ele tem um CRM, o nosso CRM é bem completo, o Reuter até conhece, né, Reuter, o Go High Level, que ele consegue conversar no meu Instagram como se fosse um WhatsApp ali, ele tem todo o controle dos Kanbans também. Então, ele consegue fazer um follow-up bacana. No bot, o meu follow-up é automático. Coloca lá no funil, o robô vai mandando lá 60 dias enchendo o saco. Ou o cara me bloqueia, ou ele me xinga, ou ele vai embora. Né? Fica lá mandando, não estou nem aí. Quem mandou me chamar? Eu já gastei, velho. Me chamou porque quis, agora aguenta. Uma hora vira. Uma hora vira. E ali, mas no Instagram é realmente manual. Então, ele precisa ter um controle. Então, tem os Kanbanzinhos lá que ele vai trabalhando. Lógico, o volume é bem menor do que um tráfego, né? Apesar que a gente investe ali 60, 80 reais por dia só de seguidor, para quê? Para encher a base e o cara ciência na dívida, sobre a questão do endividamento dele, né? Não, ele já vem pronto. Ele já vem pronto. Então, assim, ele entende. Tem muito cliente que fica lá incubado, a gente fala, só para ver se você vai sumir, cara. Tem cliente que fica ali te acompanhando só para ver se você não é um golpista. Ainda tem muito isso, né? Mas o social selling é isso. Tem toda uma intencionalidade, tá, Luiz? Ele não é um trabalho igual de um SDR. Sim. Ele é diferente. É só para dar um oi mesmo, movimentar aquela pessoa que comentou e seguiu, Sim. E aí depois volta para o escritório para alguém atender.
Você já se pegou seguindo alguém que tem alguma mentoria e, de repente, esse cara te manda um direct? Chega Ô, todo meu- dia. Pois é, esse é o trabalho social selling. Por quê? Porque você veio de uma forma orgânica ou viralizou um vídeo no Reels, alguma coisa desse tipo, você começou a seguir porque você tem algum interesse ali. Sim, Ninguém segue os outros à toa. Sim, com certeza. Então, ele tem ali a intenção de quê? De te puxar para uma call de venda, né? De entender, te qualificar se você realmente tem uma carinha de Pix. Então, realmente... Eu já falei até com ele ali que ano É que vem carinha de Pix, velho. vou pingar o Pix lá. Não, se o cara tiver com a foto assim em Dubai, já era, irmão. Os caras vão igual leão. Não. Não tem uns caras que tem umas fotos de viagem assim, chique? Não, meu amigo. Esses aí é os preferidos da galera. Carinha de Pix. Tá É isso aí. certo. Obrigado. A Olha palavra só. do dia é essa, carinha de Pix. Quem aqui já ouviu falar? O que vocês precisam fazer? Prestar atenção em tudo que está sendo falado aqui, porque pode uma parada que você ouvir aqui pode virar seu jogo. Quem aqui usa Playbook? Não, vamos lá, melhor. Quem não usa Playbook aqui? Quem ainda não usa? Tá vendo? O Thaleson falou. Explica aí o que é um Playbook. A gente usa lá no escritório Nós também. temos nós estamos fazendo a gestão de conhecimento, né, dentro do Notion. O que é essa gestão de conhecimento? Ali eu descrevo todos os processos, scripts de trabalho de cada colaborador. Então, lá no Social Selling, se o cara chegar hoje, ele vai ser treinado e acompanhado, mas se ele tiver dificuldade, é só copiar e colar a mensagem que está lá. Então, tem todos os scripts, a gente explica o porquê daquilo, por que você tem que fazer aquilo, qual é a mentalidade de um cara que trabalha no comercial tem que ter. Então, por isso que eu falo, né, que o social seller ele é vamos dizer assim, ele vai pré-qualificar, mas a abordagem é diferente de um SDR. Porque a forma como que esse lead chega é diferente. Entendeu? Então, assim, a gente faz tudo no Playbook para facilitar isso. Porque se caso hoje nós somos, contando comigo, que eu me considero do comercial também, nós somos 6 pessoas no comercial. Se algum SDR meu sair, o social seller sair, cara, eu não sofro nada com isso. Não sofro primeiro porque quem tem um não tem nenhum e quem tem 2 tem um. A gente sempre tem 2 para todos os setores. Se sair, meu irmão, eu trago outra pessoa, treino, acompanho, está lá o Playbook, lá, o treinamento dela, né? Dentro do Notion, e aí a gente faz isso para todos os setores. Então, eu tenho o SDR, Social Seller, o Closer, eu tenho para o setor de documentação, peticionamento, controladoria, prazo, ferramentas. A gente, por exemplo, faz um treinamento no Google Meet, grava, sobe, coloca o link porque o Notion é um grande papel branco, você pode fazer tudo que você quiser nele. Então, está tudo lá. Então, assim, isso facilita demais você documentar os seus processos, porque você está gerenciando o conhecimento. Você imagina, muitas vezes a gente tem um controller top, né, que sabe tudo, tem 20 anos de trabalho no escritório. Aí o cara vai e vai embora. E leva com ele todo o conhecimento do seu escritório. Meu amigo, pensa. Lá no nosso escritório, todos os treinamentos estão no computador, no driver. Qualquer novo colaborador que entra, ele clica, acessa todos os treinamentos, peticionamento, tudo. Tem o Playbook, tem tudo para ele acessar e performar sem que a gente tenha que ficar preocupado porque está perdendo colaborador. Quando você tem um escritório organizado nesse nível, a saída de um colaborador não vai impactar tanto a sua operação, né? Então, vocês que ainda não têm um Playbook, a tarefa é sair desse evento no sábado e na segunda-feira já começar a trabalhar para ter no seu escritório. Aí, Júlio, o cara pode falar assim, mas eu não tenho tempo de fazer um Playbook, manda o colaborador fazer, pô. Ué. Você faz documentação? Faz aí para mim todo o procedimento, como que você aborda, o checklist de cada ação. Eu faço previdenciário, aéreo, o Chiquinho falou do distrato. Beleza, qual o checklist de cada tipo de ação? Deixa tudo documentado. Você pega, joga na IA, fala assim, aprimora e coloca aí. Aí você coloca o prompt assim, fazer para uma criança de 5 anos entender. Pronto, mastigado. É assim mesmo. Tem que ser assim. Tem que ser o mais específico. Aí acabou, está tudo certo. Gessilene quer fazer uma pergunta? O Playbook é a parte de educação do escritório. Você pode colocar vídeo, arquivo, procedimento, script. Então, ali é o telecurso do escritório, né? Então,
numa situação que o treinamento é algo caro, você consegue que a pessoa ali ela estude para aquilo e até mesmo metrificar isso, se realmente aprendeu. Porque, além de ensinar, você tem que ter métricas se realmente absorveu aquele conteúdo. Bom dia a todos. Painel maravilhoso. Uma pergunta para o Thalisson sobre a questão do WhatsApp, né? Que você falou que o SDR qualifica e transfere esse lead para um grupo, não é isso? Para o close. Você também faz o prévio lá no seu escritório. Estão começando de novo, né? Amanhã eu vou contar essa história do prévio. Eu queria saber se você faz isso com prévio, ou já fez isso com prévio. Não. Funciona. Só com produto da assessoria, porque é um produto, o processo comercial dele é pré-atendimento e reunião a gente chama call, né? Call de reunião de vendas ali. Os outros produtos que a gente faz, o Reuter vai colocar o aéreo, vou comprar a mentoria do Chiquinho. Esses produtos de ticket, vamos dizer assim, de êxito, tickets pequenos, eu tenho a inteligência artificial e 2 pessoas que supervisionam essa inteligência. Hoje o pessoal vai vender lá um RMC lá, a inteligência manda tudo. Está todo o prompt todo feito. Já é basicamente assim. Na assessoria, a campanha que deu certo para a gente foi campanha de formulário. Então, a gente, no Go High Level, o cara preencheu o formulário, ele já recebe o boas-vindas direto no WhatsApp dele. Mas 80% da comunicação é através de ligação. Aí a gente tem um sisteminha lá, chama 3C+, que eu tenho 2 SDRs, né? A gente sobe essa lista nessa plataforma, ela liga simultaneamente para todo mundo, quem atender, ela trava e transfere. Aí a gente consegue, faz atendimento para caramba lá. E aí, se o cara quiser dar seguimento no WhatsApp, a inteligência faz o pré-atendimento dele, todinho. Ou seja, a gente pegou o playbook, copiou, colou, jogou no prompt, aprimorou, e ele faz também. Aí a gente amarra o cara dos 2 lados. Obrigada, meu Mas amigo. o prévio é inteligência, mas aí é de ponta a ponta. Já manda lá, é X, toma aqui o link do ZapSign que a gente fez. Assim, o Reuter até o Everton até me chamou a atenção lá no episódio, vou até verificar isso. Porque o perfil do cliente do prévio é um cara ali que muitas vezes tem uma dificuldade, né? Porque como que a gente fez para deixar automático? O link do ZapSign, ele preenche os dados e automaticamente vai gerar, não vai dar certo. Aí eu vou olhar como é que está esse negócio. Mas não sabe, né? A gente começou a campanha do Previdenciário, foi na semana passada. Tipo assim, não está chegando, está aprimorando ainda. Então, a gente vai vendo o que vai dar. Só assina, né? Pois é. Sim. Top. Entendi. Uhum. Legal. Vocês viram aí a isso. quantidade de plataformas que foram mencionadas aqui? Esse é o jogo, né? O jogo da tecnologia. Quem ainda não segue esses 3 monstros no Instagram? Quem não segue ainda? Aí, ó. Então começa a seguir. Fala seu Instagram rapidinho. @BP Bruno Prado. Fala o seu, Thalisson Souza. Thalisson Souza. Bem prático, né? Thalisson, tem que falar Thalisson. Com 2 L's e 2 S. E o Souza com Z. E o Souza com Z. O meu é @ednoscheiben.ccr. Aí, ó, uma salva de palmas para esses monstros. Aí.